Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Motivo de grande alegria, né, irmãos? Termos o privilégio de estar aqui na primeira terça-feira do ano, onde nós louvamos e adoramos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e agora nós vamos aprender da palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor, irmãos, ela se cumpre. Passa o tempo que for, o mundo desacredita, né? As circunstâncias faz parecer que não vai acontecer, que está tudo ao contrário, mas Deus, quando Ele coloca a mão, transforma tudo, irmãos. E aí o impossível acontece. Pedi para que os irmãos que trouxeram a palavra do Senhor, que abram em Zacarias 12, dos versículos 1 ao 3. Zacarias 12. Eu vou ler, que o irmão Richard está no computador hoje. Assim diz a palavra do Senhor: sentença pronunciada pelo Senhor a respeito de Israel. O Senhor, que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do ser humano dentro dele, diz: eis que eu farei de Jerusalém um cálice de atordoamento para todos os povos vizinhos, e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem erguê-la ficarão gravemente feridos, e todas as nações da terra se ajuntarão contra ela. Amém, irmãos? Pode tomar assento em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A irmã Raquel apresentou a palavra. Irmãos, hoje nós vamos aprender, né, por meio do Espírito Santo de Deus, o quão poderoso é o nosso Deus. Um Deus que vai contra todas as possibilidades, quando tudo parece que não vai ter jeito, que está tudo perdido, eis que o Senhor entra com providência. Por isso que nós, irmãos, que tem uma promessa de Deus para a nossa vida, nós nunca podemos questionar e desanimar pelo meio do caminho, porque aquilo que Deus nos reservou, pode ter certeza que você vai viver para ver cumprido, porque o nosso Deus, Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus que promete e é um Deus que cumpre. E hoje nós vamos ver a história de Israel, né, que foi uma terra prometida. Em Gênesis 13:15 fala que Deus prometeu Israel a Abraão, quando Ele falou que tudo o que Abraão estava vendo e pisasse ali seria dele, que naquela época era Canaã, mas é o mesmo território que hoje é Israel. Em Levítico 25:23, Deus disse que essa terra não poderia ser vendida, porque essa terra não pertenceria ao homem, pertencia a Deus. E em Jeremias 25:11, Deus disse que toda essa terra se tornaria ruína e que o povo de Deus seria levado cativo para a Babilônia por 70 anos. Aí, irmãos, entra a desobediência do povo de Israel, que pegou uma terra prometida, que Deus tinha prometido a Abraão, né, a Moisés, e entraram na terra, e logo que as bênçãos vieram, se afastaram do Senhor. Começaram a procurar outros ídolos, fazer tudo que desagradava o Senhor. E o Senhor disse que, por meio de Jeremias, que eles iriam ser cativos na Babilônia e que lá ficariam por 70 anos. E assim foi. Teve profeta que se levantou contra, né, os falsos profetas, que falavam que Jeremias estava mentindo, que o cativeiro na Babilônia iria durar apenas 2 anos, mas a palavra de Deus se cumpriu, foi 70 anos, e depois o povo retornou. Aí, irmãos, em Daniel 9:26, o anjo Gabriel disse a Daniel que Israel seria reconstruído depois de 486 anos, viria o Messias, e cumpriu tudo o que Deus prometeu. Israel foi reconstruído, e depois de 486 anos, nasceu o nosso Senhor Jesus Cristo. E que o próprio povo, e
o rejeitaria, e novamente a cidade seria destruída. E foi isso que aconteceu. Nosso Senhor Jesus Cristo, né, quando ele chegou a Jerusalém, ele foi aclamado, mas depois foi rejeitado. Foi crucificado, foi morto, mas está ressuscitado, e eu creio que pela fé, nosso Senhor Jesus Cristo está aqui essa noite. Então, irmãos, de tudo que Deus falou, se cumpriu, né? Diz que o ungido, a palavra diz, o ungido será morto e não nada terá. O povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade no santuário. Aí fala que 70 anos depois, Jerusalém foi atacada pelo exército romano, e o templo, né, de Herodes foi destruído e não ficou pedra sobre pedra. Ali, irmãos, naquela época, a gente vê hoje a população é grande, a população mundial é grande, mas naquela época 1 milhão de judeus foram mortos, e os remanescentes, que ficaram vivos, eles tiveram que fugir para todos os lugares no mundo, e o tempo foi passando, mas tinha a promessa de Deus de reunir Israel novamente. Só que o tempo foi passando, e o próprio nosso Jesus Cristo, em 24:2 de Mateus, disse: vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhes digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou seja, já estava prevendo que o templo seria destruído. E em Lucas 21:24, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo disse: cairão ao fio da espada, e serão levados cativos para todas as nações. Então, irmãos, tudo o que a palavra de Deus falou, se cumpriu. Que eles iriam rejeitar nosso Senhor Jesus Cristo, rejeitaram. Nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado, foi morto, mas ressuscitou. E também Cristo falou que o templo seria destruído e que não ficaria pedra sobre pedra. Então, passou 70 anos depois de Cristo, veio o exército romano, destruiu o templo, matou 1 milhão de judeus, e aqueles restantes do povo espalhou por todo o mundo. Mas a palavra de Deus dizia que Israel seria novamente reconstruída, porque Deus, irmãos, Deus tem um acerto de conta para com Israel, está na palavra, é bíblico isso. E como que Deus iria acertar conta com Israel, se Israel nem existia mais, se o povo estava espalhado pelo mundo? Se a gente parar para pensar, irmãos, quando uma pessoa, ela sai do seu país, mesmo que ela saia em grupo, ela vai para uma outra cultura, como a gente vê aqui que veio japoneses, italianos, né? Vem de outra cultura, eles até ficam um tempo junto, mas depois começa a misturar as raças, aí mistura brasileiro com japonês, com italiano, e vai se perdendo a essência do povo. E o povo de Israel não foi assim, irmãos. Eles ficaram o tempo que precisaram ficar fora de Israel, e eles se mantiveram unidos, se mantiveram uma sociedade pura, não houve muito, separação deles, eles permaneceram unidos, mas eles foram dispersos por todo o mundo. Mas aí em Jeremias, em Jeremias 31, do 7 ao 10, diz, que era para eles cantar alegria, porque o povo remanescente de Israel, que Deus traria o povo do norte e de todas as extremidades da terra, e iria reconstruir a nação de Israel. Aí no final diz: aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará, como um pastor faz com seu rebanho. Então, irmãos, o que Deus promete, Deus cumpre. Por mais que as circunstâncias pareçam ao contrário, parece que não vai acontecer, mas se cumpre. O que Deus falou, se cumpre. Aí foi passando os tempos, foi 70 anos depois de Cristo, aí foi passando dias, meses, anos, e foi passando séculos. Passaram-se 19 séculos, irmãos, e o povo de Israel ficou separado. O ápice da perseguição contra o povo de Israel, contra o povo judeu, foi na Segunda Guerra Mundial, quando todos nós sabemos que teve o Holocausto, e o povo de Israel foi jogado nas câmaras de gases, e 6 milhões de judeus morreram. Mas eles tinham a promessa que Deus iria reconstruir Israel, como está em Jeremias. Mas pare e pense, irmãos,
19 séculos, não é 19 dias, meses, nem 19 anos, são 19 séculos, 1900 anos, que aquela promessa que Deus tinha feito e não se cumpria. O povo estava disperso, espalhado no mundo, sem condição de voltar à sua terra natal, porque eles seriam perseguidos e mortos, como muitos foram. E para completar tudo, teve a Segunda Guerra Mundial e o nazismo, né? Hitler começou a perseguir o povo judeu e exterminar o povo judeu. Quem aqui já assistiu o documentário vê qual foi a situação trágica daquele povo. Sobreviventes estavam pele e osso, morreram de fome, foram torturados, todas as atrocidades, irmãos. Agora, se a gente parar para pensar, naquela época que estava acontecendo nos campos de concentração, a pessoa lê a Bíblia, e lá está escrito que Deus iria reunir novamente esse povo, como que eles iam parar, que eles iriam crer? Mas, irmãos, a palavra de Deus se cumpre. Quando o mais impossível parecer, é aí que Deus coloca a mão, irmãos. Quando os judeus estavam sendo executados, 6 milhões foram executados, tudo parecia impossível, eis que Deus colocou a mão, e novamente foi reconstruído o território de Israel, né? Em 14 de maio de 1948, né, foi quando Israel declarou essa independência. Acabou a guerra em 45 e o povo começou a vir em navios clandestinos e começou a ocupar o território. Foi só Israel decretar a sua independência que seis nações, não foi uma só, foram 6 nações, se uniram e atacaram Israel. E quando todo mundo pensava que Israel seria destruído, todos pensavam, Israel seria destruído, porque hoje quem vê Israel, né, a gente vê Israel guerreando com os árabes, a gente vê Israel muito mais avançado, mas naquela época, irmãos, eles tinham acabado de se reunir, o povo israelense não era nada mais, nada menos que colonos, com alguns armamentos, que a ONU tinha deixado para eles se defender, mas 6 nações, com um exército, várias e várias vezes maiores, invadiram Israel, para atacar e para destruir, mas ali, irmãos, estava a mão de Deus. Quando todos pensavam que Israel seria destruído, se não tivesse intervenção, né, dos outros países da ONU, Israel venceu aquela guerra, venceu, porque Deus tem um propósito, então se Deus falou que ia unir aquele povo novamente, se cumpriu. Aí depois, tem uma guerra que aconteceu em 1973, que chama a Guerra de Yom Kippur, que era um dia sagrado para os judeus, e o povo, o inimigo estava monitorando, sabia que naquele dia, os israelenses, eles iriam estar comemorando a festividade, e não iriam estar postos nos seus campos de batalha. Ali milhares e milhares de tanques atacaram Israel novamente, vindo do Egito. 1.200.000 era o exército inimigo contra Israel, e o povo de Israel, irmãos, era apenas 300.000, o exército inimigo era 4 vezes maior que o exército de Israel, mas novamente, Deus entrou em ação e deu a vitória para o povo de Israel. Israel venceu, né? Tomou mais território ainda, depois devolveu por pressão internacional, mas Israel saiu novamente vencido. E quando a palavra fala ali que todas as nações, né, no 3, iam ficar contra Israel, aquilo se cumpriu, porque todos ficaram contra Israel, em que pese ninguém condenou a invasão do povo árabe. 63 países ficaram contra Israel, romperam relações com Israel. Só que, irmãos, o que o homem fala não acontece, mas o que Deus fala se cumpre. Então, irmãos, o que fica de reflexão para a gente nessa noite é que o nosso Deus, irmãos, Ele tem um propósito para a nossa vida, que o nosso bem maior é a nossa salvação. E muitos vão falar, Jesus Cristo está demorando para voltar. Você está indo na igreja, mas não está se cumprindo o que a palavra diz. Não está se cumprindo, irmãos, porque eles não conhecem a palavra, porque para a gente que conhece a palavra, está cada dia mais claro que Jesus Cristo está voltando, irmãos. Aqui, se a gente vê a história de Israel, foram 19 séculos, que para Deus é um piscar de olho, mas para a gente é muito tempo.
quantos, né? Até eu estava lendo hoje um comentário bíblico, e o comentarista, provavelmente, né, que os comentários bíblicos, a maioria são antigos, ele viveu antes de Israel ser reunida, e ele, no comentário, ele disse, né, que em que pese não tem ainda o Estado de Israel, que ele acreditava que aquilo fosse algo que estava para acontecer, que não iria demorar, porque é uma promessa de Deus, e ele acreditava que a reunião novamente de Israel como Estado estava prestes a acontecer, e aconteceu, irmãos, porque Deus é fiel, Deus cumpre aquilo que Ele promete. Então, se Deus tinha, né, e tem um propósito com o povo judeu, como que iria se cumprir esse propósito se o povo judeu estivesse espalhado, ou se o povo judeu, quando foi dissipado, tivesse deixado de ser um povo, tivesse aglutinado a outro povo? Mas não, irmãos, tudo que Deus, que está escrito na palavra, vai se cumprir, item por item. Quando foi previsto a vinda de Jesus, muitos falaram que não iria se cumprir, foram 700 anos, mas se cumpriu. Quando Cristo falou que seria destruído aquele templo e não ficaria pedra sobre pedra, muitos, né, não acreditavam, mas se cumpriu. O povo ficou 1900 anos fora da terra e retornou. Muitos e muitos não acreditaram que novamente Israel podia ser uma nova nação, mas se cumpriu. Então, irmãos, o que Deus fala se cumpre. Quando Noé estava construindo a arca, a palavra fala que muitos zombavam de Noé, chamavam de velho louco, porque ele estava construindo a arca e no meio do nada, que não ia acontecer uma chuva tão grande, aconteceu, e muitos foram pegos desprevenidos, só salvou a família de Noé. Então, irmãos, o que a palavra de Deus fala se cumpre. Por mais que o homem tente, né, cada vez mais utilizar a ciência para contrariar a palavra de Deus, quando mais parece que a ciência vai contrariar a palavra de Deus, ela cumpre a palavra de Deus, porque tudo, irmão, tudo embaixo desse céu está sob o controle do nosso Deus. Então, nós devemos ficar firmes na presença do Senhor, aproveitar esse ano de 2023, irmãos, para que nós possamos se aproximar ainda mais do Senhor, porque o Senhor, ninguém sabe o dia e hora que o Senhor Jesus Cristo vai voltar, mas a palavra fala que Ele vai voltar. Então nós temos que estar preparados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora, assim também como nós não sabemos nem o dia nem a hora que nós partiremos dessa terra, se Cristo não tiver voltado. Pode acontecer a qualquer momento. Então nós temos que estar preparados, porque tudo que está escrito na palavra de Deus vai se cumprir, inclusive o acerto de contas, né, de Deus com o povo de Israel, que a palavra fala que vai ter o acerto de contas, que os pentecostais, nós acreditamos no pré-tribulacionismo, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, que será o acerto de contas, né, de Deus com o povo de Israel. Então, irmãos, nós temos que ficar firmes na presença de Deus. Como a palavra mostrou essa noite, o povo de Israel foi dizimado, foi dissipado, morreu 1 milhão em 70 depois de Cristo, depois passaram 19 séculos vivendo entre outras nações, foram perseguidos durante a Segunda Guerra Mundial, teve um genocídio, 6 milhões morreram, mas a palavra de Deus estava dizendo que eles iriam voltar e ser uma nova nação, e se cumpriu, irmãos. Então, nós temos que saber que aquilo que Deus tem de promessa para a nossa vida, vai se cumprir. É por isso que nós temos que nos apegar cada vez mais a Deus, deixar com que as pessoas que estão no mundo, que querem criticar, querem zombar da gente, deixa eles ainda não conhecem a palavra. O que não pode é nós que conhecemos a palavra, parar no meio do caminho, porque a promessa de Deus, que cada um aqui tem para a sua vida, não está se cumprindo. Irmãos, tudo é no tempo do Senhor, tudo embaixo desse céu está no controle de Deus, no momento oportuno vai se cumprir. A pastora Tânia mesma testemunhou quando ela veio pregar aqui, que ela recebeu uma profecia que o pai dela iria aceitar a Cristo, e o tempo foi passando e nada, e ela viu o pai dela ficando de idade, depois começou a ficar doente, nada, mas se cumpriu, irmãos. Ela falou que ela orava, ela não questionava a Deus, mas ela ficava se perguntando: Senhor, quando que vai se cumprir a promessa? O tempo está passando, e se cumpriu, e o pai dela aceitou nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, irmãos, o que Deus tem para nós vai se cumprir. Não importa que é difícil. Pense no holocausto, 6 milhões sendo massacrados. Onde que eles imaginariam que eles iriam construir um novo território? E construiu. Chegando lá, foram atacados por 6 nações, depois por 1.200.000 homens, e eles venceram, irmãos. E hoje, né, a palavra também fala que hoje eles são um peso para os vizinhos, e são mesmo, porque a palavra de Deus é que está dizendo. Hoje Israel da região é a mais desenvolvida, o aparato militar de Israel é um dos mais desenvolvidos do mundo, e com o avanço da tecnologia, a tendência é que cada vez mais eles se desenvolvam, porque Deus tem um acerto de conta com Israel, irmãos. Então, o que Deus falou vai se cumprir, está aqui na palavra e se cumpriu. Todas as profecias que Deus falou, se cumpriu. E se o Senhor Jesus Cristo não voltar, aquelas que não se cumpriram, vai se cumprir, mesmo que a gente não veja, porque a palavra de Deus é fiel, irmãos. Tudo que está escrito aqui vai se cumprir, e não será diferente com a nossa salvação. Basta que nós prosseguimos com fé, acreditando que Deus está no controle de tudo. Nós passamos o ano 2022, né, foi um ano que teve testemunhos de bênçãos também, mas o que mais me marcou no ano 2022 aqui no ministério, foi os testemunhos de cura. E a gente vê que a cura, irmãos, é algo que não depende da gente. A parte financeira, muitos aí fora conseguem, com o seu esforço, estudando, economizando, até ter uma condição de vida boa. Mas a saúde, irmãos, foge do nosso controle. Não tem a pessoa, por mais dinheiro que ela tenha, se ela for cometida por uma enfermidade, ali ela pode morrer a qualquer momento. E nós vimos aqui grandes testemunhos de vitória, porque Deus está no controle, irmãos. Deus, Ele está atento, ouvindo as nossas orações. Então nós temos que acreditar que o que Deus tem reservado para nós vai se cumprir, independente da circunstância. Porque Deus, quando tudo parece impossível, aí que Ele estende a mão e faz tornar realidade. Mas por que Ele faz isso, irmãos? Para que o nome dEle seja glorificado, para que nós possamos reconhecer que sem Deus nós não somos nada. O que era o povo de Israel antes da reconstrução? Não era nada, estava jogado ao mundo, aos 4 cantos, sendo explorado, massacrado, humilhado, mortos, mas Deus tinha uma promessa, e Israel se reconstruiu como nação. Então nós temos que saber também que Deus tem uma promessa e um projeto para cada irmão aqui, irmãos. Deus tem, mas nós temos que acreditar e começar a caminhar com fé, não olhar para a dificuldade do caminho, mas olhar para o Deus que a gente serve, e caminhar, por mais que a gente for dar um passo, e a gente não esteja enxergando o que está à nossa frente, dê esse passo com fé, que o Senhor vai entrar com providência, irmãos. Então nós temos que ficar firme no Senhor, não é porque demorou 1 ano, 1 mês, seja o tempo que for que esteja demorando a bênção, mas se o Senhor falou no seu coração que vai ter promessa, e a promessa vai se cumprir, você pode ter certeza, irmãos, que muito em breve você vai estar aqui testemunhando, e o nome de Deus é que vai ser glorificado. Só que nós temos que saber, irmãos, que a maior promessa que nós temos para a nossa vida é a nossa salvação. As demais coisas é bênção do Senhor, mas é coisa secundária. O propósito maior de Deus para nós não é carro, não é bens materiais, é que nós sejamos salvos, que quando a gente for salvo, a gente passar pelo tribunal de Cristo, e a gente receber o nosso galardão, irmãos, ali nosso corpo, como aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo, será um corpo transformado em glória. Ali não vai haver mais choro, nem tristeza, ali tudo vai ter valido a pena, porque nós vamos guardar a nossa fé, nós vamos ter que combater o bom combate, como Paulo fez, e muitas vezes, irmãos, pode não ser fácil, como não foi fácil para o povo de Israel, essa luta que eles enfrentaram durante 19 séculos, mas nós temos que enfrentar, irmãos, porque a promessa de Deus vai se cumprir na nossa vida. Passe o tempo que passar, né? A gente não sabe o dia e horário que Cristo vai voltar, pode ser que volte rápido, pode ser que não, mas independente de quando Cristo voltar, que nós estejamos preparados, que nós possamos, né, olhar para trás, né, se Cristo não voltar, a gente chegar a uma certa idade, a gente olhar para trás e a gente saber que aquilo que Deus colocou na nossa mão, a gente fez,
a gente enfrentou a luta, a gente não buscou o caminho mais fácil, a gente perseguiu por aquele caminho que Deus mandou, irmãos. Porque muitos buscam o caminho mais fácil, mas aquele caminho que parece mais fácil para ele, lá na frente vai se tornar muito mais difícil. É por isso que nós temos que obedecer o que Deus manda a gente fazer. Porque Deus, né, como foi falado na palavra do domingo, se você tiver dúvida que Deus te mandou, consulte o Senhor. O Senhor, Ele vai te responder novamente. Deus, Ele não fica bravo, não fica chateado da gente questionar Deus, porque Deus conhece o nosso coração. O que Deus fica chateado, irmão, é a dúvida. Deus está mandando e a pessoa não faz, a pessoa não obedece. Aí sim Deus não gosta. Mas caso contrário, se Deus tocou seu coração e você está com dúvida, consulte ao Senhor. O Senhor vai entrar com resposta, o Senhor vai entrar com providência. Então, irmãos, nós temos que permanecer firme, porque pode passar o tempo que for, como foi aqui com o povo de Israel, que ficou 19 séculos sem ter um Estado, mas Deus entrou com providência e teve reconstrução. Então a nossa bênção pode passar o tempo que for, aquilo que o Senhor tem determinado para a gente, irmãos, vai se cumprir. Então vamos ficar firmes na presença do Senhor. Esse ano 2023, que seja um ano, né, que muitos estão fazendo previsões ruins, aí fora, né, não é só no Brasil, que muitos estão falando do Brasil, mas a previsão é em nível mundial, devido às guerras, as recessões, dizem que tem bolhas imobiliárias que estão para estourar nos Estados Unidos, na Europa. Mas, irmãos, independente da situação, nós temos que saber que a nossa vida está sob o controle de Deus. Então, se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Ninguém. Por mais que a situação esteja difícil, se Deus colocar a mão e abençoar aquilo que você estiver fazendo, você vai ter vitória, irmãos. Mas para isso, Deus quer a obediência da gente, quer dedicação, que a gente persevere, que a gente fique firme, que a gente não olhe para a luta, mas a gente olhe sim para o nosso Deus, um Deus que a gente serve, que é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus que cuida de nós, irmãos. Então, irmãos, não tenha dúvida disso, que 2023 vai ser um ano de vitória para o povo de Deus. Pode ser de derrota, de luta para o povo aí fora, mas para o povo de Deus vai ser um ano abençoado, porque a nossa provisão ela não vem do homem, ela vem de Deus, irmãos. E como aconteceu com o povo de Israel, quando tudo parecia difícil, impossível, Deus entrou com providência. Então Deus vai entrar com providência, Deus vai nos sustentar, e nós vamos passar o ano 2023 louvando e glorificando o nome do Senhor. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade, eu peço uma forte salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo.